Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 35 e 36. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Meus amados, Jesus estava numa cidade chamada Sicar, uma cidade que fazia parte da província dos samaritanos. E os samaritanos, vocês sabem, que era um povo excomungado pelo judeu, era um povo rejeitado pelo judeu, porque há anos atrás houve uma divisão do reino, e nessa divisão 10 tribos se separaram de 2 tribos. O rei Salomão e Davi, depois Salomão, reinou sobre as 12 tribos. Mas quando o seu filho Roboão assumiu, ele colocou impostos caros sobre as tribos. Então as 10 tribos do norte se separaram das tribos do sul. Porém, essas 10 tribos se corromperam. Eles se misturaram com outros povos, fizeram casamentos mistos, levantaram altares para outros deuses. Então houve uma grande inimizade. A Assíria pegou essas 10 tribos e levou escravizados, e alguns que ficaram em Samaria. E ali em Samaria, antes disso, eles levantaram altares para o bezerro de ouro, e eles ficaram completamente corrompidos. Então a região de Samaria não era habitada por um judeu. O judeu não ia lá. O samaritano também, muito difícil, ir até Jerusalém. Havia uma crise, uma briga, um cisma muito forte entre os samaritanos e os judeus. E aí eu já preguei aqui, é uma continuação, todas essas mensagens elas estão alinhadas uma com a outra. E agora Jesus fala, é preciso passar em Samaria. Eles disseram, mestre, por quê? O caminho era tão curto, mas o Samaria era tão grande, tão longo. Ele disse, é preciso passar em Samaria. Tem coisas que Deus faz, ou nos manda fazer, que a gente não entende. A gente só vai entender depois. O que aconteceu ali foi isso. Que Jesus falou, nós vamos por Samaria, vamos passar. E eles diziam, não, Senhor, vamos por aqui, vamos pelo leste do Jordão. A gente vai economizar. Não, vamos passar em Samaria. E quando chega na cidade de Sicar, que é uma cidade de Samaria, havia um poço. E naquele poço, Jesus sentou e os discípulos foram comprar comida. Enquanto isso, chegou uma mulher samaritana, que Jesus conversa com ela todo o início do capítulo 4. E Jesus revela a ela pela primeira vez que ele era o Messias. E para provar que ele era o Messias, ele disse para ela, olha, vai chamar seu marido. Ela disse, Senhor, não tenho marido. Então ele disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tu tivestes, e este que você vive com ele não é teu marido. E ela falou, agora veja que tu realmente é profeta, porque o Senhor está discernindo a minha vida. Ele diz, eu vou mais além, eu sou o Messias, aquele que fala contigo, o ungido, o Salvador. Então ela ficou assim e saiu correndo e foi atrás dos samaritanos, dos familiares, gritando e dizendo, olha, encontrei o Messias, aquele que havia de vir. Ele falou tudo sobre a minha vida. Ele sabia que eu vivi com 5 maridos e que com esse que eu vivo não é meu marido. Ele conhece da minha vida moral, ele conhece a minha vida conjugal. Eu não falei nada para ele, eu não contei nada para ele. Eu quero dar uma pausa aqui e dizer que assim como o Senhor Jesus conhecia tudo da vida da samaritana, ele também conhece da nossa vida. Ele conhece os nossos detalhes, os nossos pontos positivos e negativos. A gente esquece desse detalhe. Então, quando ele revelou a vida dela, ela passou a crer. Ela acreditou. E ela ficou assim, maravilhada com tudo aquilo. E enquanto aquela mulher sai em busca dessas pessoas, sai em todos os lugares, está buscando nas casas para ver o Messias, e que aquele povo vem, aquela multidão vem de longe, aquela multidão está vindo de longe ali, muita gente vindo de longe,
um lugar que não tinha salvação. O judeu era muito arrogante. Eles diziam que aquele povo não tinha salvação. Eles não pregavam, não anunciavam, não amavam, não acompanhavam os samaritanos, porque eles eram a ralé. Eles eram a banda podre da sociedade daquela época. Tanto eles quanto os galileus lá de cima do mapa. Então os judeus, eles eram um pouco arrogantes. E aí, como Jesus chega ali, os discípulos estão junto dele. Aí Jesus olha para a multidão que vem lá longe e ele faz uma pergunta. Ele fala assim: vocês não dizem que faltam 4 meses para o trigo crescer e ser colhido? Pois é, eu vos digo que eu peço para vocês levantarem os olhos. Levantem os olhos e vejam. Levante os olhos e vejam. Os campos já estão brancos para a colheita. E eu quero explicar isso para vocês. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus, ele mandou eles enxergarem espiritualmente. O termo levantar os olhos é enxergue além do que você está vendo naturalmente. Procure ver o que está por trás dessa situação. A pessoa espiritual, ela consegue enxergar o mover que ela está inserida. A pessoa carnal não. Então a Bíblia nos ensina que a pessoa espiritual, ela tem que enxergar além do que está acontecendo. Nós não podemos cair no embalo das primeiras coisas e olhar a situação e já achar que tudo vai acontecer de ruim porque está acontecendo algo que não é bom. Então a gente fala: meu Deus, e agora? Calma. Você é espiritual? Procure enxergar. Então use esse termo, levante os olhos. Jesus está falando: levante os olhos, enxergue um pouco mais além. E eu vou explicar para você. O trigo, para chegar nesse ponto aqui, ele precisa de 4 meses. Do grão ao pendão, isso aqui é o pendão. Do grão ao pendão são 4 meses, 120 dias. Em alguns lugares mais quentes, são 170 dias. Mas naquela região, eram 4 meses. Então quer dizer que a semente tinha acabado de ser lançada no chão. E por que eles estavam esperando que fosse logo o tempo da colheita? Porque naquele tempo, quando eles iam colher o trigo, aquele tempo era chamado de a festa das semanas. O povo esperava colher o trigo, a cevada, depois o trigo, para poder fazer uma festa. Então eles faziam muito pão, eles tinham comida, o povo vinha de longe para participar da colheita do trigo e da cevada. A cevada fazia o pão do pobre, o trigo fazia o pão do rico. Então, havia uma festa muito grande, então todo mundo queria festejar. Eles contavam os meses para colher o trigo. Só que eles tinham acabado de jogar sementes no chão. E Jesus vem com uma palavra dessa. Uma palavra que para uma pessoa natural não tem uma explicação. Se a semente acabou de ser lançada, como que ele diz: olha, vocês não dizem que vai demorar 4 meses para colher o trigo, não é isso? Mas levante os olhos e vejam. A ceifa, eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. De que ele estava falando? Será que Jesus estava falando com isso? O que ele queria passar para os discípulos? Com a chegada do samaritano naquele lugar, naquele campo, aquela multidão chegando perto de Jesus, e ele mandando olhar para a multidão e dizer: olha lá, olha ali, você não diz que falta 4 meses, mas eu te digo que já está pronto. E é em cima disso, eu quero mostrar para você o que Jesus queria dizer. Em primeiro lugar, eu quero falar que ele queria que os seus discípulos fossem mais espirituais. Eu vou aproveitar para dizer para vocês que nós precisamos ser mais espirituais. Nós temos que espiritualizar mais nossa conversa. O nosso assunto tem que ser mais espiritualizado. A nossa oração tem que ser uma oração espiritualizada e madura. Tem pessoas que oram repetidamente ou oram mecanicamente. Sabe qual a oração que Deus vai ouvir? É aquela oração sincera, que vem acompanhada de choro, que vem acompanhada de quebrantamento. É aquela oração que vem acompanhada de arrependimento. É aquela oração que vem acompanhada de temor de Deus.
não é aquela oração de olhos secos, não é aquela oração bonita para alegar o coração de quem ouve. Nós precisamos espiritualizar mais a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Muitas vezes nós tratamos tudo ao nosso em torno de nós de uma forma natural, de uma forma mecânica, de uma forma material. E Jesus está chamando a atenção e dizendo: olha, vocês precisam levantar os olhos, porque senão vocês não vão ver o que está acontecendo. Vocês não vão enxergar o que está se movendo em torno de vocês. Só os espirituais é que vão saber. Só pessoas que têm uma proximidade com Deus muito grande, uma intimidade com Deus muito grande, é que vai ouvir Ele falar, é que vai ver as maravilhas, é que vai reconhecer que é Deus que está agindo, é Deus que está fazendo, é Deus que está operando. Então a gente precisa espiritualizar mais, nós precisamos ser mais espirituais. Para isso nós precisamos ler mais a palavra, precisamos separar um tempo de oração, precisamos falar mais de Deus. A nossa conversa não pode ser só conversa, essas conversas do cotidiano, essas conversas de política, de esporte, essas conversas de família. Não, a gente precisa falar de Deus também, a gente precisa falar da Bíblia também, a gente precisa falar de salvação também. A gente vai para a fila do médico, ali é uma oportunidade para a gente falar de Deus também. A gente entra no ônibus, é uma oportunidade para a gente falar da forma que nós fomos salvos, como Deus operou na nossa vida, da onde Deus nos tirou, da sujeira que nós vivíamos, do tremedal de lama que nós estávamos. Nós precisamos consagrar a nossa boca e espiritualizar a nossa palavra para que ela leve vida para as pessoas. Pastor, eu não ganho alma. A Bíblia fala que quem ganha alma, sábio é. Então, suas palavras precisam ser palavras sábias, nossas palavras, a minha também. Primeira coisa foi essa, a espiritualização, o contexto. O que está acontecendo ali? Os discípulos iam lá, o povo correndo, chegando, olhava para a roça, só tinha a semente tinha acabado de lançar. E Jesus está falando de um assunto muito mais além. Deus quer mostrar coisas profundas, inefáveis, que você nem imagina ouvir um dia. Ele quer mostrar para você. Ele quer te levar em lugares que vão impactar a tua vida. Ele quer abrir portas grandes para você. Mas você precisa subir um degrau. Precisa mudar de ciclo. Precisa subir um pouquinho mais a sua condição espiritual, para que você possa receber essa luz de Deus. Quanto mais você busca essa espiritualidade, mais Deus, Ele te abençoa. E aqui, a Bíblia fala que Jesus, então, traz um assunto aqui, que ninguém consegue entender. O que será que Ele via, né? Jesus estava falando que ia acontecer alguma coisa, sem falar, ele estava dizendo ali que um novo ciclo ia chegar. Que ciclo é esse? Eu vou explicar para vocês. Era o ciclo da regeneração. A palavra regeneração significa reviver, ter uma nova vida. 3 períodos que a humanidade viveu. E agora Jesus está falando da última, antes do julgamento final. Ele está falando da última, que é o período da regeneração. E que período é esse, pastor? É o período do Calvário, da cruz de Cristo, até a volta de Jesus nos ares. Mas antes eu quero primeiro ir para o primeiro período, quando o homem não precisava ser salvo, porque ele não ia morrer. É o período da inocência. Isso começa desde a criação e vai até o capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca, quando o homem desobedece. Obrigado, servo. Quando o homem desobedece, então ele acaba esse primeiro ciclo, que é o ciclo da inocência. E o que aconteceu, pastor, no ciclo da inocência? Aconteceram muitas coisas. A primeira coisa que aconteceu é que o homem não morria. Diga, o homem não morria. Ele não precisava ser salvo, porque lá no jardim existia uma árvore chamada de árvore da vida. E essa árvore mantinha o homem vivo.
ele não conheceu o pecado, então ele vivia. Ele nasceu, o homem não nasceu para morrer. Por isso que a gente tem medo da morte. Todo mundo diz, olha, eu não tenho medo da morte, outro diz que tem. A morte assusta qualquer um, porque o homem não foi feito para morrer. Quando o homem foi feito do pó da terra, Deus soprou a sua vida, a centelha de vida nas narinas do homem. E ele se tornou uma alma vivente. E a partir dali, Deus deu a esse homem o dever de cultivar o jardim. E ali Deus gerou a primeira instituição, ele colocou a mulher no jardim, e ele formou ali o homem e a mulher, e ele gerou a primeira instituição, que foi o casamento. E o casamento foi instituído no período da inocência. O casal, eles viviam juntos, e eles viviam sem roupas, ali não tinha malícia, ali não tinha maldade, eles tinham vida eterna naquele momento. E eles também tinham uma aproximação de Deus. Deus caminhava ali no jardim, na viração do dia. E o casamento é uma instituição que foi criada na inocência. Foi a única instituição que foi criada na inocência. E foi feito assim para poder ter vida. Assim como o homem também teria vida, o casamento é para ter vida. O divórcio não existia. A separação não existia. As brigas não existiam. As confusões do casal não existiam. Os xingamentos não existiam. As ofensas não existiam. Nada disso existia. Existia um homem inocente vivendo para sempre. Existia uma mulher inocente vivendo para sempre. E o casamento ele tem que ser assim. Nós temos que preservar o casamento. Vivemos hoje numa sociedade com coração frio, que trata o casamento como uma coisa obsoleta. E desprezam o casamento, e banalizam o casamento, e as pessoas se ofendem muito, e se separam, e se casam de novo, e a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas essa sociedade que a gente vive, ela protagoniza a destruição desse casamento, que foi instituído no Éden, e esse casal vivia muito bem. A Bíblia diz que tinha toda sorte de árvores para dar frutos. A Bíblia diz que eles viviam plenamente naquele lugar. Eles comiam o que eles queriam. Eles bebiam o que eles queriam ali, a água, o suco, a fruta. Eles tinham de tudo. A Bíblia diz que tinha 4 rios que corriam naquele jardim. E o primeiro rio chamava Pison. E o nome Pison era largueza. Era uma água que eles se amavam. Era um rio tranquilo, um rio quase que parado. E a Bíblia diz que nas margens desse rio era cheio de pedras preciosas, muitas pedras brilhosas nas margens daquele rio. Era o rio da paz, onde eles nadavam, onde eles se banhavam. O segundo rio que tinha ali era chamado de Rio Gion, é chamado de o rio que arrebentava os barrancos. Era a força do rompimento da maternidade, da criança quando nasce. Sabe aquela força que a mãe precisa fazer e que o filho precisa fazer para que haja o nascimento? É o Rio Gion. É exatamente esse o significado do Rio Gion. E ele traduz para aquele casal que eles iam ter a força da prosperidade familiar, que a família deles iriam ser forte. Quando eles fossem nesse Rio Gion, que a sua água não era tão parada assim como o primeiro rio, eles iam sentir isso, que eles também tinham força, que a bênção daquele rio era a mesma bênção que Deus tinha dado quando disse: crescei-vos e multiplicai. E o terceiro rio era um rio chamado Tigres, e o nome Tigres significa força, rapidez, força. Eles mostravam aquele rio com aquela força, mostravam para aquele casal que eles podiam romper as barreiras que em algum momento se colocassem à sua frente. E por último, o rio Eufrates, que na língua acadiana significa frutífero. Quando eles queriam comer uma fruta, eles iam nas margens do rio Eufrates, ali tinha todo tipo de fruto. E eles comiam, se deleitavam no Eufrates. Quando estavam com fome, diziam: vamos lá para o Eufrates, vamos lá para o rio frutífero,
e eles comiam tudo. Imagina todo tipo de fruto. Assim eles viviam. Eles não precisavam se arrepender, eles não precisavam ficar com medo de ir para o inferno, porque não existia nada daquilo, nada podia assustar, até que eles pecaram. E quando eles pecaram, termina aí o primeiro período, que é o período da inocência. Eles agora passam a ter a malícia, eles passam a ter a maldade. Aí nós vamos chamar esse segundo período de período caótico. A caoticidade toma conta da humanidade. Aí logo Caim, o filho mais velho, assassina o filho mais novo. A desgraça entra para a família, o choro entra para a família, a dor entra para a família. E aí ele tem que fugir, aí ele foge para a terra de Nod, e o tempo passa, ele casa com uma mulher. E logo depois um dos seus descendentes, o tempo passa, eles procriam, e um dos descendentes de Caim, e passa a ter uma outra mulher. Então entra agora a bigamia. Aquele casamento que foi gerado lá na inocência, no primeiro período, no segundo período caótico, agora aquele homem já tem duas mulheres. A bigamia, a poligamia, o casamento já não é mais puro. O casamento já não é mais igual. O homem pecou com a mulher, o homem matou seu irmão. E aí eles construíram no capítulo 11 do Gênesis uma torre muito grande, chamada Torre de Babel. Eles queriam tomar conta da sociedade, se tornar comunista, em comum acordo entre todos. Nimrod disse: olha, onde todos virem essa grande torre, vão voltar aqui e saberão que eu serei o rei deles. Então nós vamos ficar junto aqui, eu vou dar tudo para vocês, na mesma proporção. E assim começou aquele ajuntamento. Mas no capítulo 9, o homem começa a comer carne. Porque até o capítulo 9 do Gênesis, o homem não comia carne. Então o homem começa a desenvolver uma técnica para matar. Ele persegue os animais, ele monta armadilhas, ele afia faca, ele usa martelo, ele coloca cilada, ele pega o animal, ele come da carne, ele usa da pele. O homem não é mais o mesmo, o homem mudou, o homem está diferente. Aquela imagem e semelhança de Deus que estava no Éden, cercado por rios, cercado por bênção, um casamento puro, agora virou uma pessoa perversa, uma pessoa ruim, e passou a tomar as coisas dos outros, e começou a assassinar. Mas tem uma coisa que aconteceu: ele não tinha mais salvação. Ele perdeu a vida no Éden e ele perdeu o direito de viver para sempre lá no pecado, e ele passou então agora a ser uma pessoa mortal. A Bíblia diz no livro de Salmos que nós vivemos aí até 70 anos com canseira e enfado. 120 dias foi determinado para Deus, 120 anos para que o homem vivesse. E se nós chegamos a 70, 80 anos, já estamos cansados. Então o homem ele não tinha mais essa oportunidade de salvação. Aí Deus usa uma estratégia com a lei e manda sacrificar o animal, e ali mata o animal para perdoar o pecado da pessoa. O sacerdote tem que matar o animal para perdoar o pecado dele, para poder ele fazer esse processo acontecer. O homem estava fora de Deus. Tanto é que nós vamos ver na Bíblia textos como esse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então esse ciclo, ele começa no pecado de Adão e ele vai até a cruz, até o Calvário, onde vai começar o período que Jesus estava anunciando. Quando a pessoa morria nesse período caótico, olha o que acontece com ele ali. Abra a Bíblia aí, meus amados, Eclesiastes 9:5, por favor. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Você vai encontrar muitos versículos nesse período caótico, falando que o homem morre e acaba.
No pó, quando o fio de prata se romper, o corpo volta ao pó que o era, o espírito volta a Deus que o deu. Esse período não havia salvação. Não tinha como salvar o homem. O homem vivia debaixo do pecado. E aí ele vai até a cruz. Mas aí Deus cria um plano poderoso. Lá em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então Deus, ele gerou um plano, e o plano ia começar da cruz para lá. A salvação ia começar a partir da cruz, não antes da cruz. Antes da cruz, Jesus nasceu e começa a pregar. E ele chega em Sicar. E na hora que ele chega em Sicar, falta pouco tempo para ele morrer. Falta pouco tempo para ele ser levado na cruz. E aí ele chega em Sicar, prega para a mulher samaritana. E no meio dos samaritanos, o povo perdido, a ralé, que os judeus diziam que era a ralé. Aquele povo que não tinha salvação, aquele povo que tinha se misturado, aquele povo que ninguém dava nada para ele, aquele povo que não tinha valor para nada, aquele povo que as pessoas não passavam na sua terra, aquele povo era odiado, era chamado de povo de segunda classe, aquele povo era povo que foi destinado a viver e a morrer sem nenhum valor, sem nada que justificasse algo que fosse bom entre eles. E Jesus chega naquela terra que ninguém queria ir, que os discípulos disseram: mas o que o senhor vai fazer lá? O que nós não vamos no leste do Jordão? A gente chega um dia lá na cidade nossa, o que o senhor quer demorar quase 3 dias para chegar nessa cidade? Nós vamos na nossa cidade porque nós vamos desviar. E até Samaria, Jesus falou assim: vem cá, olha lá, levanta os olhos, olha lá. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Olha lá! É o povo chegando, os perdidos chegando, os miseráveis chegando, os sem salvação chegando, aqueles que pecaram um dia e nunca foram perdoados estão chegando, aqueles que foram expulsos de casa estão chegando, aqueles que cometeram um erro e ninguém perdoa nunca mais estão chegando. E Jesus falou: olha lá, levanta os olhos. Vocês não dizem que faltam 4 meses? Mas eu vos digo, os campos já estão brancos. Vai começar um novo ciclo. Jesus estava falando, o que ele queria dizer é o seguinte: eu vou ser levantado na cruz. E na hora que eu for levantado na cruz, uma porta de salvação vai se abrir na humanidade. Porta que não se abriu no primeiro período, porque lá não precisava salvar. Porta que não abriu no segundo período, porque o pecado da humanidade e a falta de arrependimento não permitiu que houvesse. Mas esse perdão vai começar agora. E a Bíblia diz que Jesus caminha mais um tempo e é levantado na cruz. E quando Jesus é levantado na cruz, é colocado na cruz no madeiro com os braços abertos, ele foi colocado entre 2 ladrões. Eu não sei qual é a naturalidade ou a nacionalidade dessas pessoas. Eu não sei, desses 2 ladrões. Mas um deles começou a zombar. Um deles começou a dizer: você não diz que você é o Yeshua? Você não é o Messias? Você não é ungido? Por que você não desce da cruz? E o outro dizendo: olha, ele é inocente, ele está aqui, você não pode falar assim com ele. E começou a cobrar aquela fala daquele ladrão. Em um determinado tempo, aquele ladrão mais piedoso fala para ele, pertinho ali, talvez um tom mais baixo, e disse: Senhor, ele não disse: eu sei que eu vou morrer, mas eu acredito que era isso que ele estava pensando: eu vou morrer na cruz, eu estou aqui. Eu vou morrer na cruz, vão me matar. Ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, quando o Senhor chegar lá no teu reino, lembra de mim? O Senhor lembra de mim? E Jesus deu uma resposta surpreendente. Jesus trouxe uma resposta que ia marcar a humanidade. Que ninguém antes dele, nesses 2 períodos caóticos, no período da inocência, podia dizer. Ninguém poderia dizer. Só quem
foi enviado por Deus. Só quem tem a legitimidade de Deus, o selo de Deus, a marca de Deus, a missão de Deus, a obra de Deus para fazer algo maravilhoso, numa magnitude impensável. Ele cheio de dor, cheio de lamento, cheio de sofrimento, gemendo porque ele levantava o corpo, abaixava o corpo, o sangue correndo no seu corpo, já perto de morrer. Ele ali ainda teve força para dizer: hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Porque aquelas pessoas, quando morriam, elas iam para um lugar, ou para a sepultura, ou para o seio de Abraão. Os mais santos iam para o seio de Abraão, que era um lugar que esperava um redentor. O Jó entendeu isso. Jó sabia que Deus ia levantar alguém, porque ele disse isso: olha, porque eu sei que no final o meu Salvador se levantará sobre a terra. Jó estava esperando um Salvador. Então as pessoas iam para o seio de Abraão e aqueles malignos iam sendo lançados na sepultura. A palavra inferno, Hades ou Sheol, na nossa língua é sepultura. Era assim que os mortos desse período caótico, eles iam para a sepultura e ficavam ali, como nós lemos em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, ou eles iam para o seio de Abraão. Jesus fala isso lá no livro de Lucas, capítulo 19, quando ele fala de Lázaro e o homem rico. E agora Jesus, ele inaugura um novo período na cruz. O período chamado regeneração. Esse período foi o período onde começa o novo ciclo. As pessoas agora que morrem, elas vão para Cristo. Aquelas pessoas que já faleceram entre nós, elas agora não estão no seio de Abraão. Porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo já foi lá e já nos comprou. A cédula de acusação que havia contra nós, ele foi lá, que Satanás lançava na nossa face, nos acusava e dizia: você vai para o inferno porque você é um pecador. Mas o Senhor Jesus vai lá e pega essa cédula, e a Bíblia diz que ele vai até a cruz e crava na cruz. Então ele nos defende, ele se levanta, ele fica de pé e ele nos dá a vida eterna e nos dá a salvação. Só se arrepender e entregar a vida para Jesus, para que o ciclo da regeneração aconteça na tua vida. É por isso que a gente fala: eu sou salvo. Aí as pessoas falam: você não pode dizer que você é salvo. Só Deus sabe quem é salvo. Mas se você conhece a Escritura, se você crê no Evangelho, se você é crente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está salvo sim. Amém, igreja? Quem está salvo aqui diz amém. Então aplauda ao Senhor enquanto eu tomo uma aguinha. Eu já vou entrar já para os finalmente, para nós. Ontem teve a inauguração e eu não quero passar do nosso tempo, né? A palavra regeneração significa renascimento. Olha, preste atenção, ó, não esqueça. A palavra regeneração é o mesmo que renascimento, nascer de novo. Até o arrebatamento, essa porta está aberta. Pastor, mas não vai ter salvação? Os irmãos da teologia vão dizer para mim assim: pastor, não vai ter salvação depois da tribulação? Sim, vai. Depois do arrebatamento, sim, vai ter. Mas não como é agora. Naquele tempo, a pessoa vai sofrer, vai ser perseguido. Assim como Jesus morreu por nós, depois do arrebatamento nós teremos que ir. Então, até o arrebatamento, esse processo da regeneração é apenas eu aceito, uma transformação, receber o Espírito Santo e transformar a sua vida. E aí eu quero, como eu disse aqui, eu quero chegar aqui no final e dizer para vocês que Jesus, ele anunciou que aconteceria algumas coisas novas
algumas mudanças. Ele fala da regeneração. Esses discípulos que estavam com ele, eles entenderam o processo. E depois que Jesus é arrebatado, eles começam a pregar o evangelho. Eles entenderam que o campo estava branco, que agora havia uma abertura para pregar o evangelho, que o Espírito Santo de Deus ia atuar, porque Jesus falou assim: eis que vou para o Pai, mas vos envio outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Então, quando a igreja descobriu isso, logo de cara no capítulo 2, acho que no versículo 42, os discípulos Pedro ali, o apóstolo Pedro prega, e quase 3.000 almas se convertem. E a igreja sai em todo lugar pregando. E abre a igreja em Corinto, você vai abrir a Bíblia aí, então está aqui, olha, o texto está aqui em Atos, capítulo 2, verso 40 e 41. Você pode botar aí. A igreja sai e eles vão para Antioquia. Eles vão, Paulo atravessa a Macedônia. E Paulo vai pregar na Ásia Menor. E ele prega em Éfeso. E ele prega em Tiatira. E ele prega em Filadélfia. E ele prega em Laodiceia. E ele prega naquelas igrejas. E abre igreja em Corinto. Abre igreja em Filipe. Abre igreja em Colossos. Expulsa demônio nas províncias ali em volta de Jerusalém, e a igreja vai crescendo, porque eles entenderam que os campos já estão brancos, que a hora agora é pregar. Eles levantaram os olhos. Tem muito crente que não entendeu ainda, depois de Cristo, 2023, e ele ainda não entendeu que agora é hora de levantar os olhos e buscar a ceifa, porque o trigo já está branco. Tem muito crente brigando por cargo na igreja, brigando por coisas ao invés de buscar almas. Nós temos que ir atrás dessas almas. O apóstolo Paulo apanhou, ele fala: olha, eu levei chicotada tantas vezes, eu passei por falsidade de irmãos outras vezes, os irmãos se entregaram, tentaram matá-lo. Eu fui preso por Roma muitas vezes. Eu fui prego pelos os judeus outras vezes. Eu fui expulso. Eu fingi de morto. Eu pulei o muro. Mas importa que eu prego o evangelho. Ele entendeu. Todos que entendem esse processo, nasce um vulcão dentro dele. Eu vou mostrar para vocês o que Paulo fez. Vou encerrar essa pregação, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, por favor. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele agora está explicando esse processo para vocês, que a morte destruiu o primeiro ciclo, que foi o ciclo da inocência. O pecado gerou a morte. A morte, ela habitou em todo o segundo ciclo, que é o ciclo da caoticidade humana. E a morte de Jesus, ela abre uma nova perspectiva. Aí Paulo desafia a morte aqui. Nós vamos até o versículo 57, tá bom? Leiam comigo, irmãos. Onde está? Para um pouquinho, esse texto nós temos que ler mesmo nervoso, tá? É forte o negócio. É para ler. Entendeu, Celão? Então vamos lá. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem acha que está salvo aqui? Diga amém. Então agora está na hora de você ir atrás de quem não está. Porque os anjos não vão fazer isso. Está na hora da gente buscar quem não está. Nós vivemos numa cidade de 300 mil habitantes. Nós temos aí, se tiver 50 mil crentes, é muito. Grande parte nem convertido é direito. Nós temos aí mais de 250 mil pessoas para ganhar para Jesus. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos levantar nossos olhos. Nós precisamos enxergar na frente. E precisamos colocar no lugar de um discípulo de Cristo.
e começar a gerar almas, e começar a gerar vidas. Eu quero convidar você para ficar de pé.